Jesus, né, muito interessante, a nossa doutrina, a palavra de Deus, e a igreja, né, o magistério, é riquíssimo, né? A gente vai vendo as coisas e a gente vai falar, nossa, que coisa maravilhosa, né? E aí nós temos, né, como que esse Espírito Santo ele vem, né? Ele age, mas como que ele desce, né? Como que ele vem até nós? É isso que essa experiência que o meu irmão estava dizendo, né? Essa experiência prática, né? Essa experiência mais, digamos assim, na vida real, né? Como que isso acontece? Não que isso aqui seja um fictício, né? Mas assim, eu estou dizendo assim, como que eu experimento isso? Para não ficar aquela coisa muito abstrata, né? Muito assim de livros, uma coisa muito teórica, né? E aí é muito interessante como se deu essa formação, né? Vamos dizer assim, esse ensino, essa preparação do povo para que esse Espírito Santo viesse, para que esse Espírito Santo pudesse dar continuidade ao trabalho, né? Dar continuidade à missão de Jesus aqui na Terra. É muito interessante que Jesus vai formando, desde quando, eu vou pegar, né, no Novo Testamento já, mas a gente sabe que isso já estava desde a eternidade, pensado, né, em Deus. Isso já estava, né, no pensamento de Deus. Como que ia ser feito, como que isso ia ser sucedido, né? Mas eu vou focar, né, nos evangelhos aqui, porque é muito interessante para a gente poder compreender como são as coisas, né? Nós temos 4, né, evangelhos. Nós temos 4. Nós temos o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, né? São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João. Alguns exegetas, né, ainda dizem que nós temos um 5º evangelho, que é o evangelho do Espírito Santo, que foi escrito, né, por São Lucas, que é o Atos dos Apóstolos, né? Foi aquele mais, digamos assim, eu não vou dizer que mais retratou o Espírito Santo, porque todos eles, né, eles ficaram com um aspecto de Jesus e com um aspecto, digamos assim, do Espírito Santo, porque é um aspecto de Deus, né? Nosso Deus é tão misterioso, nosso Deus é tão Deus, né? Como se eu pudesse dizer dessa forma, né? Mas ele é tão Deus, tão divino, tão majestoso, e um mistério muito grande, que muitas das vezes foge um pouco a nossa razão. É por isso que a gente fala em sobrenatural, né? Está acima da natureza. Jesus fazia os milagres, provava que ele é Deus, por quê? Porque de forma natural ninguém é capaz de fazer milagres. É só aquele que é Deus, né? Só aquele que está sobre o natural, que tem poder, que tem autoridade. E isso é só Jesus. E engraçado que isso foi retratado, né, nos evangelhos. Mas aí é interessante que cada evangelho tratou de uma forma. Cada evangelho vai nos explicar, vai nos ensinar de um ponto de vista ou outro. Mas quando a gente pega os 4 evangelhos, eles praticamente se complementam, né? Eles formam ali um todo. Então, por exemplo, quando a gente pega o evangelho de Marcos, né, Marcos vai focar em dizer quem é Jesus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Estou com a Bíblia da Jerusalém, né, a tradução da Bíblia de Jerusalém. Então ele começa dizendo, né, que é o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. E aí, na realidade, o evangelho dele todo vai ser para explicar, né? Vai ser para explicar que Jesus é Filho de Deus. Não vou adentrar nesse mérito, né? Deixa para uma próxima live, para a gente falar mais do evangelho. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que cada evangelista, né, ele tem uma forma de transmitir e uma mensagem ali por trás, um propósito, um objetivo. Então, São Marcos ele se preocupava muito em dizer quem era Jesus. Tanto é que ele começa, né, dizendo que Jesus é Filho de Deus, o Evangelho de Filho de Deus e tal, e no final do Evangelho de São Marcos, ele ainda vai dizer, quando o soldado, né, joga a lança lá no peito de Jesus, né,
e jorra água, o soldado vai dizer, né? Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, o Evangelho de São Marcos, ele está mais para dizer quem era Jesus. O de Mateus é como seguir Jesus, por isso que Mateus pega mais a questão, digamos assim, moral, mais da lei, né? O Sermão da Montanha, né? O São Lucas, né, vai tratar da misericórdia de Jesus, né? A misericórdia de Jesus veio para os pecadores, e aí ele, né, começa, fala lá do filho pródigo, né? Lindo o evangelho, lindo a parábola do filho pródigo, né? Depois a gente pode, em umas próximas lives, né? E o evangelho de São João, né, ele destaca um aspecto da divindade de Jesus. Ele aprofunda, né? Ele se aprofunda no mais íntimo, né? E mostra para a gente a divindade de Jesus. Ele diz que Jesus, né, de natureza humana, mas também de natureza divina. E aí nós temos duas formas, né? Duas formas que foi narrado, digamos assim, o Pentecoste. Nós temos, por assim dizer, um Pentecostes, mas duas formas de ver o Pentecoste. Nós temos uma forma que São João narrou e nós temos uma forma que São Lucas narrou. Então nós temos aqui duas maneiras, né, duas formas de ver a mesma festa, né, de ver essa vinda do Espírito Santo. Cada um, São Lucas e São João, narrou de uma maneira diferente. Né? A gente consegue observar o aspecto, né, de cada um. E aí, meu irmão falava, né, de São Lucas, que ele vem com a força do alto, né? São Lucas 24, 49, né? São Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. É aquilo que o meu irmão estava dizendo, né? A força do alto. Essa força do alto é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Né? Então, a gente vê já no Evangelho de São Lucas, como meu irmão bem colocou, e aí nós temos a continuidade, entre aspas, né? Vamos dizer assim, desse Evangelho de São Lucas. Aonde que é a continuidade? No Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, São Lucas vai repetir novamente, né? Em Atos 2, né? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer exatamente essa força do alto, né? Ele vai voltar de novo com essa força do alto em Pentecoste. Tendo completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso. Então, na realidade, né, São Lucas fala da chegada, né, da chegada do Espírito Santo, de Pentecostes, né, aqui no capítulo 2, dos Atos, né, dos Atos Apóstolos. E aí é interessante, eu faço aqui um paralelo, nesse Evangelho de São Lucas, no Atos dos Apóstolos, que alguns exegetas falam em Evangelho, né, o quinto Evangelho, Atos dos Apóstolos, porque foi escrito por São Lucas, e se a gente for ver, se a gente for dar uma aprofundada mais na questão, né, no término aqui do Evangelho de São Lucas, você vê que é quase uma continuidade mesmo do Evangelho de São Lucas, porque ele fala, né, ele fala que Deus, que o Pai, aquele que foi prometido pelo Pai, né, ele vai enviar, né, para os discípulos, que é a força do alto, versículo 49. E aí ele continua lá nos Atos Apóstolos, né, logo no primeiro, ele começa a falar da ascensão, né, aqui no capítulo 1, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, ó, de Atos dos Apóstolos, ele vai falar, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, é o da ascensão, né? Vai falar da ascensão, que Jesus vai para o céu, mas não vai deixar a gente órfão, né? Nós vamos receber uma força. Essa força é o Espírito Santo.
Aqui em Atos está claro muito isso. E você vê que é uma continuidade, né, do Evangelho de São Lucas. E aí, fazendo o paralelo, né, que eu comecei a falar do paralelo, a gente faz um paralelo com o Pentecoste que aconteceu lá em Êxodo. A gente estava dizendo aqui, que eu comecei a dizer no início, né? Lá em Êxodo, veja o que aconteceu aqui, vejamos o que aconteceu em Lucas, né, no Ato dos Apóstolos, no capítulo 2, e versículo 3. Como que esse Espírito Santo se manifestou, né? Ato dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 3. Ele vai dizer: apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo. Antes um pouquinho. Versículo 2. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Eu quero que vocês foquem aí. Vendaval e ruído impetuoso, né? São os fenômenos da natureza. Quais os fenômenos, né? O Espírito Santo se manifestou ali através desses fenômenos da natureza, tal como se manifestou também aqui em Êxodo. Em Êxodo nós vamos ver, né, o que aconteceu em Êxodo 19, versículo 16. Ao amanhecer desde cedo, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta, e o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Você veja que o Espírito Santo se manifestou, né, através de um fenômeno da natureza. Você veja que ele se manifesta aqui, né, a forma com que com a chegada, né, do Espírito Santo. Em Êxodo, vai dizer isso, né? Moisés fez o povo a sair do acampamento ao encontro de Deus e puseram-se ao pé da montanha. Toda a montanha do Sinai fumegava, né? Lembra o quê? Fogo, né? Porque Yahvé descera sobre ela no fogo. E lá em Atos, São Lucas vai dizer o quê? Vieram como língua de fogo e pousaram em cada um, né? Cada um deles, né? Como língua. Depois eles começaram a proclamar, começaram a sair, né? Anunciando. Então você veja que eu falava do Pentecoste, um pseudo-Pentecostes aqui, uma prefiguração já do Pentecoste de Atos dos Apóstolos, né? Um pseudo-Pentecoste porque o povo, na realidade, aquele povo do Antigo Testamento ainda não estava, digamos, 100% preparado para receber, né? Moisés, obviamente, já estava porque Deus, né, suscitou Moisés, tinha a missão de libertar o povo de Israel. E aí a gente tem, né, o Êxodo, a passagem, a Páscoa, e aí o Pentecoste acontecendo, que é quando a travessia do Mar Vermelho, quando, né, a gente falava, o povo no início. Nós falávamos no início. E aí há um aspecto interessante que eu gostaria de frisar aqui no Pentecoste narrado por São Lucas, em Atos, né? Em Atos, ele diz o seguinte: apareceram-lhes, então, línguas como de fogo. O que a língua nos remete? O que a língua nos remete? A língua nos remete à fala, à comunicação, anúncio. E veja que, quando eu dizia que cada evangelho tem o seu propósito, cada evangelista escreve, né, de acordo ali com a missão, né, de acordo com aquilo que ele quer passar, quer transmitir. Na realidade, ele pega um aspecto, dizendo que a igreja ela tem uma diversidade de dons, né? E aí o que acontece? Veja que São Lucas, a gente falou isso também lá no início, né, na primeira live, eu acho que a gente falou isso, lá na live do tripé da nossa fé. Veja que interessante. São Lucas, ele é considerado um dos evangelistas mais misericordiosos, porque ele que mais fala da misericórdia de Deus. Não que os outros não falem da misericórdia, porque você entender Jesus
como nos outros, você seguir Jesus e entender a divindade de Jesus, conforme São João expressa, né? Vai nos ensinar com mais profundidade, né? Não quer dizer que não seja misericórdia, porque na realidade a igreja são diversos dons, diversos membros, e cada um, entre eles, né, vão se complementando, né? Quando a gente une isso. Isso mostra que a gente não pode deturpar a palavra. Isso mostra que a gente não pode pegar trechos da palavra, né, aquele que mais nos agrada, e instrumentalizar a palavra. Como acontece em alguns casos, a gente vê em algumas comunidades, a gente vê também fora de comunidades, né? A gente vê no mundo aí fora muitos instrumentalizando a palavra. Quer dizer, pega só trechos que convêm, pega só trechos isolados da palavra. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso porque vai fazer as pessoas cair no erro, né? As pessoas vão achar que realmente é aquilo, né? Porque está na palavra de Deus. É uma palavra fora de contexto, né? Isso é interessante a gente saber. Mas voltando aqui, para que o Evangelho tomasse esse aspecto, ou melhor, cumprisse essa missão de anunciar, São Lucas é o que mais fala de língua de fogo. Veja que em São João, daqui a pouco nós vamos ver em São João não falou em língua de fogo, São João falou em sopro. Desceu sobre... Jesus soprou sobre eles. Mas São Lucas não. São Lucas disse força do alto, né? E falou em línguas de fogo. Língua de fogo para anunciar o Evangelho. Língua de fogo para comunicar a boa nova. Língua de fogo para que a igreja continue a missão que Jesus veio, né, iniciar. Que Jesus iniciou e agora a igreja inicia através dos seus discípulos. Essa é a língua de fogo. Língua lembra comunicação, anúncio, né? Nós vamos anunciar a palavra de Deus. E isso quem faz é o Espírito Santo. Isso quem faz é o Espírito Santo. São Lucas deixa claro. Vocês vão receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo, a força do alto, e essa força do alto vai impulsionar vocês. Vai impulsionar. Vocês vão sair, vocês vão anunciar a palavra. Língua de fogo. Língua de fogo. Gostaria de frisar muito nesse aspecto de São Lucas, né? Língua de fogo. E logo em seguida São Lucas vai dizer: ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Veja que bonito isso, gente. Se o Evangelho é para chegar a todas as criaturas, se o Evangelho, a Boa Nova, como Jesus disse, ide pelo mundo e evangelizai a todos, pregai o Evangelho, anunciai a palavra de Deus. Se é para chegar a todos, a Samaria, a Judeia e a todos os confins da terra, era necessário que os discípulos falassem em outras línguas. Em outras línguas. E engraçado que, assim, o curioso, né, que todos eles entenderam. Falavam em outras línguas, eram línguas diferentes, mas todos entenderam. Isso demonstra o quê? O aspecto comunicativo, o aspecto anunciador da palavra de Deus, que vai corroborar, né, com aquilo que Jesus disse lá em São Mateus: ide pelo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai tudo aquilo que eu vos ensinei. Veja que bonito. Falou isso em São Mateus. São Lucas, com o Evangelho da Misericórdia, já prepara o povo pagão, já prepara o povo pecador, já prepara aquele que era considerado pelos judeus os gentios, né? E São Lucas diz: não, Jesus é para todos. E olha que curioso, São Lucas foi discípulo de quem? São Paulo. São Lucas não teve contato, digamos assim, ocular com Jesus. São Lucas aprendeu de São Paulo, conheceu Jesus pela pregação de São Paulo. E São Paulo é considerado, pela nossa tradição, ele é considerado o apóstolo dos gentios. Veja que bonito. Veja como que Deus prepara os seus escolhidos para a sua obra de salvação. E aí é Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo,
juntos em unidade. Veja que bonito isso, e junto com os santos apóstolos, evangelistas, né? E junto com os escolhidos. Isso é maravilhoso, minha gente. Maravilhoso. Isso é maravilhoso.